Olá, você sabe quanto de carboidrato uma pessoa deve ingerir por dia caso ela queira perder peso? Sabe quanto de carboidrato você deve ingerir por dia caso você queira se manter no peso? Talvez você seja uma pessoa que não quer nem ganhar peso, nem perder peso, e sim se manter no peso. E a proteína? Você sabe exatamente a quantidade que você deve ingerir por dia? Caso você queira, por exemplo, tonificar massa muscular, ou seja, ganhar músculos, ou até mesmo se manter, as quantidades exatas para se manter nutrido. No vídeo de hoje é exatamente sobre isso que eu vou falar. Quantidades exatas de carboidratos que você deve ingerir por dia para se manter no peso, perder peso ou até mesmo ganhar peso. E quantidades exatas que você deve ingerir por dia de proteína, caso você seja um adepto à atividade física, principalmente se for musculação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Caso você não me conheça e meio que sem querer caiu aqui nesse canal, eu sou exatamente o criador desse canal, especialista em nutrição, suplementação, que está sempre colocando aqui informações voltadas para a área da saúde, para a área exatamente da nutrição, suplementação e bem-estar. Se você ainda não é um inscrito dessa comunidade, tem uma frase aqui em vermelho escrito inscreva-se. É só clicar aí que você será mais um integrante desse canal. Caso você goste dessas informações, não deixa de deixar seu like não. Isso é muito importante. O YouTube entende que se alguém está gostando, outras pessoas também podem gostar e ele continua enviando esse tipo de informações para outras pessoas. Beleza? Vamos continuar no vídeo. Bom, gente, os macronutrientes são divididos em 3 grupos. Já falei isso em outros vídeos. Tem vários vídeos falando sobre nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. Enfim, os macronutrientes são divididos em 3 grupos. Quais são eles? Carboidratos, proteína e lipídios. Que são a mesma coisa que gorduras. Mas você deve estar se perguntando, e qual seria a função de cada um no organismo? Vou começar falando do carboidratos, que são exatamente os responsáveis por nos fornecer energia. Energia para ser gasto ao longo do cotidiano de cada dia. Como assim ser gasto? A gente precisa do carboidrato exatamente para isso. É ele que nos dá energia. Tanto para otimizar as funções do organismo, quanto também para te dar energia caso você seja uma pessoa adepta à atividade física, algum tipo de esporte. Principalmente essas atividades físicas mais puxadas, né? Que trabalha mais com a cardiovascularização. Por exemplo, o crossfit, principalmente a musculação. Já a proteína são exatamente responsáveis para a construção, crescimento e reparação do tecido muscular e está presente também na constituição das células. Bom, dito isso, vamos aos números. Antes disso, eu te dar só mais um recadinho. Logo aqui abaixo desse vídeo eu ponho links que caso você venha acessar, que sempre está entregando a vocês coisas que só vêm agregar na vida das pessoas, como por exemplo, pessoas que estão com problema de emagrecimento e não conseguem. Eu sempre estou ajudando aqui com informações nos vídeos em que eu coloco aqui nesse canal. Mas eu contribuo muito mais com links que eu deixo aqui embaixo. Links esses que você acessa no cantinho dessa tela aqui, logo abaixo. Por exemplo, tem um título aqui. Logo no final desse título, tem aqui bem no cantinho uma setinha. Você clica ali e acessa a lista de links. Ali eu estou sempre colocando produtos, colocando coisas que só vêm agregar na sua vida. Caso a pessoa esteja com problema de obesidade, né, sobrepeso. Então ali eu coloco links que ajudam muito no processo de emagrecimento. Pessoas que estão com patologias de diabetes, seja tipo 1, tipo 2. Pessoas que estão com colesterol alto. Ali eu sempre estou colocando link para ajudar essas pessoas. É só você clicar ali e acessar sem compromisso nenhum. Dê uma olhada, garanto que você não tem nada a perder, muito pelo contrário, só tem a ganhar. Vamos seguir no vídeo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir com os números. Eu vou começar falando sobre os carboidratos na sua dieta diária. Eu vou começar falando da ingestão de pessoas que praticam atividade física. Essa ingestão ela deve se manter entre 150 a 200 gramas de carboidrato diário. Mas atenção, vou explicar uma coisa para você. Quando eu digo 150 a 200 gramas,
não significa que você vai pegar, por exemplo, 200 gramas de arroz, que é carboidrato, botar no prato ou na balança, né, e achar que é isso que você vai ter que ingerir por dia. Não, não. 200 gramas de arroz não significa que ali tem 200 gramas de carboidrato. Calma, continua nesse vídeo que você já vai entender. Ou seja, 150 a 200 gramas diárias por dia de carboidratos para quem quer ganhar peso. Principalmente para essas pessoas que são praticantes de atividade física. Como, por exemplo, eu gosto sempre de colocar ela, já que eu considero como um esporte mãe, que trabalha exatamente músculo por músculo em específico, que é a musculação. É um esporte que não tem impacto nas articulações, enfim, entre outros benefícios. Já tem vídeo até no canal falando um pouco melhor sobre quais seriam as atividades físicas, melhor para o corpo, né? Enfim, então se você é um adepto de atividade física e quer ganhar massa muscular, ter mais energia para trabalhar o seu corpício, vamos dizer assim, fica atento, 200 gramas de carboidratos, mas isso não significa que 200 gramas de alimentos ricos em carboidrato corresponde a 200 gramas de carboidrato. Calma que você já vai entender. Vamos a quem quer, por exemplo, para você que quer se manter no peso, você não quer perder, ou seja, emagrecer, e também não quer ganhar. Você é uma pessoa, né, que tem um cotidiano assim mais normal, vamos dizer assim, não pratica atividade física, mas também não está com sobrepeso, quer se manter no seu peso, está satisfeito com o seu biotipo. Você deve fazer a ingestão de 100 gramas diárias de carboidrato. Fechado? Agora, se por exemplo você é o tipo de pessoa que quer perder peso, e aí é recomendado que você venha fazer uma ingestão diária de 50 gramas de carboidrato. Isso mesmo, essa quantidade de carboidrato diária, isso fará você emagrecer assim, numa velocidade bem acentuada. Fará com certeza você perder bastante peso. Vamos lá, agora eu vou falar sobre as proteínas. Quais seria a quantidade exata para pessoas comuns, né, para se manter ali bem nutrido, né, para pessoas que praticam atividade física. Quando eu falo para se manter nutrido, gente, por exemplo, a proteína, ela não é só para nos trazer construção muscular, mas é fundamental para o organismo, porque é exatamente a proteína que nos entrega, por exemplo, os aminoácidos essenciais. Caso você não saiba, esses aminoácidos o nosso organismo não produz. A gente precisa fazer a suplementação. E uma coisa que entrega muito bem esse tipo de substância, né, que são os aminoácidos essenciais, é exatamente a proteína, principalmente a proteína animal. Fechado? Quantidade ideal para a pessoa comum seria de 1 grama por quilo de peso corporal dia. Fechado? Anota aí, hein? Já para as pessoas que praticam atividade física, seria a quantidade de 2 gramas a 2,5 gramas por quilo de peso corporal dia. Para simplificar um pouco mais, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, é aquilo que eu falei que quantidade de alimento não corresponde, por exemplo, quantidade de alimento rico em carboidratos não corresponde ao mesmo. Por exemplo, se tem 100 gramas de carboidrato em alimento, não significa que tem 100 gramas de carboidrato. Tá dando para entender? Vou explicar melhor. Por exemplo, a cada 100 gramas de arroz contém aproximadamente 22 gramas de carboidratos. Compreendeu aí? Anota aí. Não deixa de anotar não. Vai lá, pega o caderninho, anota. Isso vai ser de grande valia para você. Vou te dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, a cada 100 gramas de batata doce contém aproximadamente 19 gramas de carboidratos. Tá pegando, né? Agora eu vou explicar a quantidade de proteína na prática também. Vamos lá, na prática, a proporção de proteína animal por 100 gramas. Por exemplo, um bife de 100 gramas de carne de ave, né, ou seja, carne de frango, um bife de 100 gramas, contém aproximadamente 32 gramas de proteína. Pegando aí? Tá pegando aí? Já um bife de carne bovina tem um pouco menos,
carne bovina entrega um pouco menos de proteína. Um bife de carne bovina, um bife de 100 gramas vai te entregar aproximadamente 26 gramas de proteína. Pouca coisa menos, mas sim, é um pouco menos. Para ficar um pouco mais esclarecido, vamos lá, vamos a uma continha básica. Vamos lá, caso você quer emagrecer, quanto você tem que ingerir de carboidrato? Caso você queira emagrecer, 200 gramas de carboidratos. Se você põe na balança, um exemplo, se você põe na balança 200 gramas de arroz, e isso seja o teu total no dia, você vai estar ingerindo cerca de 40 gramas de carboidrato. Isso vai te emagrecer assim, ó, muita rapidez. Agora, se você quer se manter no peso, né, não quer nem adquirir peso, né, e nem quer perder, quer se manter no peso, é preciso que você venha, mas se manter bem nutrido, é preciso que você venha ingerir, fazer uma ingestão de aproximadamente 500 gramas de carboidrato. Você pode dividir aí, pode não só pode como deve. Você pode dividir, você deve dividir entre 250 gramas no almoço e 250 gramas no jantar. Isso vai dar em torno de 100 gramas de carboidrato. Agora, caso você seja um praticante de atividade física, principalmente a musculação, quanto você tem que ingerir por dia de carboidratos? 200 gramas de carboidrato, correto? Quanto você tem que botar para dentro de alimento rico em carboidratos para chegar a esses 200 gramas de carboidrato? 1 quilo de carboidrato. Olha que beleza, hein? Mas, gente, parece muito, mas não. Às vezes você não percebe, mas muitos aí, principalmente os que estão um pouquinho acima do peso, come isso no almoço. 1 quilo de carboidrato ali. Bota arroz, feijão, macarrão, batata, maionese, salgados, empanados com, por exemplo, essas coxinhas. E eu já fui em fast food que tem de tudo. Eu já comi isso também, já comi dessa forma. De chegar num restaurante e botar lá tudo carboidrato. Arroz, feijão, macarrão, batata frita, salgadinhos, aqueles que são encorpados com massa, né, de trigo, aquelas coxinhas, risolezinho, farofa, maionese. Olha bem, olha a carga de carboidrato. Depois que eu ia lá e botava 2, 3 pedacinhos de proteína, que são as carnes, e ó, caía dentro. Então às vezes a gente não percebe, só às vezes num prato desse tinha 1 quilo ou mais. Isso só em uma refeição. Quando eu digo 1 quilo de carboidrato, né, na balança em alimento, antes dele ser metabolizado, né, e o que acontece? Você vai fazer uma ingestão de 1 quilo de carboidratos diário, para caso você queira ganhar peso, ou seja, tonificação muscular, massa muscular. Por quê? O carboidrato, quando cai na corrente sanguínea, que vira glicose, é exatamente para isso que serve, para nos dar energia. Ele vai lá, né? O pâncreas produz a insulina se encarrega de coletar toda essa glicose, depois de metabolizado já virou glicose, entrou carboidrato, vira glicose no sangue. E aí o que acontece? A insulina leva toda essa glicose para a célula muscular. Por quê? E ali ela entra como energia. E aí por que o teu tecido muscular cresce? Porque ali está a energia e você vai, ó, fazer aquele treino como? A bateria lá no último grau, lá no talo. Então veja bem, 1 quilo de carboidrato, caso você seja um adepto à musculação, atividade física, mas isso tem que ser dividido, tá? Para não dar aquele pico glicêmico lá em cima. Ou seja, você vai comer 500 gramas de carboidratos no almoço, você pode dividir aí entre arroz e uma batata, ou seja, o próprio arroz e feijão do cotidiano brasileiro, né? Você pode dividir aí, tem que dar um total de 500 gramas na refeição do almoço e 500 gramas na refeição do jantar, para chegar a essas 200 gramas de carboidrato. Fechado? Sobre a proteína já falei, a cada bife de 100 gramas de frango chega a ser 32 gramas de proteína e de carne bovina chega a ser, em cima de um bife de 100 gramas, ele está te entregando aí cerca de 26 gramas de proteína. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero dizer que é sempre muito gratificante para mim trazer esses conteúdos aqui para o canal.
E se você gosta dessas informações, eu vou pedir mais uma vez. Deixa seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para toda vez que eu colocar no canal voltado a esse tipo de assunto, você seja um dos primeiros a ser notificado. Até o próximo vídeo.